Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ele diz que trabalhar com o agro é estar permanentemente fora da zona de conforto. Afirmação que explica e exemplifica no bate-papo, deixando clara também a admiração pelo setor que representa. A relação com o campo, aliás, sempre fez parte da vida deste capixaba, que nasceu no extremo norte do Espírito Santo, onde costumava passar os fins de semana na pequena fazenda de gado do avô. De lá para cá, trocou o Sudeste pelo Distrito Federal, onde há mais de uma década tem exercido um papel importante para o agro, ajudando a defendê-lo, a fortalecê-lo e, consequentemente, a torná-lo mais competitivo. A faculdade de odontologia estava na mira, mas o Bruno Lucchi decidiu ser zootecnista assim que conheceu mais sobre as características da profissão. No estágio, começou a colocar em prática a teoria que aprendia em sala de aula e também entendeu a importância do conhecimento técnico e da boa gestão para qualquer propriedade rural. Anos mais tarde, passou a fazer parte da equipe da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, onde atualmente é diretor técnico. Embora passe a maior parte do tempo distante do campo, está mais próximo do que nunca da realidade do setor produtivo, alimentando ainda mais o orgulho que sente pelo agro brasileiro. Bruno Lucchi, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrone. O convite já estava feito havia um tempinho, né? E esperando casar o momento certo da agenda. Ainda durante uma grande correria, a agenda está sempre muito atribulada, você tem muita coisa a fazer, evidentemente, pelo cargo que você ocupa hoje, mas encontrou aí uma brechinha para conversar comigo, né? E claro, com todo mundo que ouve aí o podcast do Patrone. Seja bem-vindo, tudo bem, cara? Tudo bem, Patrone. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar no seu programa. Acho que o podcast tem sido um veículo muito importante na nossa comunicação do meio rural. E você tem feito um excelente trabalho levando conteúdo relevante para o nosso setor, né? Então é uma honra estar aqui batendo esse papo com você hoje. Pô, que legal ouvir isso, cara. Aliás, você falou de podcast, você costuma ouvir? Como que você faz uso aí dessa mídia que ouço muito o Agro Resenha do meu amigo Paulo Ozaki, aliás, o primeiro podcast agro do Brasil é o dele, né? E ele sempre fala muito do podcast, pode ser ouvido principalmente na estrada ou quando você está lavando a louça, enfim, ele não te impede de fazer outra atividade ao mesmo tempo. Isso acho que é um caminho muito legal também. Você costuma ouvir de que maneira? Na verdade, a culpa de eu escutar podcast é do Paulo. Aí, mais um. Paulo, a gente trabalhou junto, né? Quando eu comecei na CNA, ele pelo CPE e eu pela CNA, a gente levantava custo de produção de leite Brasil afora. Então, quando ele começou com o projeto, ele começou a me mandar, eu falei, pô, isso é legal. Dava para ouvir no carro, fazendo uma caminhada, e quando a gente tem um tempinho ali para, até mesmo para estar distraída, é uma informação que ela vem de uma forma mais agradável, né? Então, eu comecei a ouvir o podcast da Agro Resenha, né? E depois, com isso, você vai puxando outro, descobrindo outros, e acaba que hoje você tem uma lista grande, né? Até porque é difícil para você optar, né? Qual você vai escolher para nesses curtos momentos que a gente tem tempo para dedicar a essa importante fonte de informação. Legal, cara, muito bacana. Eu confesso que estou gostando bastante, já disse aqui em outros episódios, né? É algo bacana até para a gente poder se aprofundar em alguns assuntos, conhecer mais daquela pessoa que a gente está entrevistando e avançar aí nas ideias, né? Um espaço muito legal mesmo e agradeço também ao Paulo por ter apresentado essa mídia, né? E ter incentivado tanto a iniciar com esse projeto. Mas vamos lá, Bruno, ouvindo um pouquinho da sua história, né? Hoje você é diretor técnico da CNA já faz alguns anos, né? Como eu disse, um cargo muito estratégico, mas claro, a gente sempre gosta de ouvir um pouco da origem de quem participa aqui. Você é do Espírito Santo, né? Conversava comigo sobre isso há pouco, antes do início aqui da nossa gravação. Me fala um pouquinho da tua origem, que já tem também uma relação direta com o campo desde a tua infância aí, né? Sim, eu sou de Pinheiros, né, do Espírito Santo, uma cidade ao norte, do extremo norte, que hoje deve estar em torno de 25, 30 mil habitantes. Não era muito diferente quando eu morava lá. E meu avô, por parte de pai, né, moravam também lá na mesma cidade, e sempre morou em fazenda, né? Lá a gente morava na cidade, mas ele tinha uma casa que era tão grande que eu falava que era quase uma chácara, né? Criava galinha, pato, porco, cachorro, então era quase um zoológico. E tinha uma fazenda pequena, não era uma fazenda grande, onde tinha realmente gado, plantava um pouco de mandioca, enfim, era onde a gente passava os finais de semana. E, além dele, tive outros tios por parte de vó também que tinham propriedade rural na época, mas ainda aquela coisa ainda
não tão profissional como a gente tem hoje, né? Meu pai mesmo tentou se aventurar uma época a produzir feijão irrigado, café, já teve 2 propriedades também, mais voltado à agricultura do que à pecuária, mas ele viu que aquilo não era para ele e acabou vendendo, né? Que não é uma atividade fácil. A gente hoje, quem está de fora, julga o produtor rural, né? Ali é certeza que vai ganhar dinheiro, né? Pula para dentro e vem ver como é que é o dia a dia aqui, né? E realmente essa convivência com meu avô, com a própria, como eu falei, na casa dele, na fazenda, eu gostava muito de animais. Então, a minha casa mesmo já era praticamente, até carneiro eu já criei em casa, para você ter ideia. Foi algo que eu fui desenvolvendo essa paixão desde da infância, né? E quando eu cheguei na época de fazer o vestibular, eu saí de Pinheiros, fui para morar em Vitória, que era a capital do estado, com a intenção, inclusive, de fazer odontologia, porque era a profissão do meu avô. Ele era dentista prático, não era, né, formado. Mas é o que você tinha no campo, na grande parte da região naquela época. Então, como eu era muito ligado às matérias também de biologia, de química, eu acho que é uma profissão interessante. Só que a partir do momento que você começa a conhecer, inclusive, outras profissões, eu conheci a zootecnia, que até então eu não sabia o que era, não queria fazer veterinária, porque era parte muito mais de sanidade ali, né? E a agronomia era muito mais a parte de plantas. Então, quando veio a zootecnia, que era algo muito mais voltado à produção animal, nutrição, genética, ambiência, né? Então, eu falei, pô, esse tema é relevante, isso eu gosto muito. E comecei a ler sobre a profissão, tinha aquele famoso guia do estudante, né? Ali você olhava... Todo mundo a direção para quem está na dúvida ali, né? Exatamente, ele colocava lá quais eram os cursos 5 estrelas do Brasil em cada área. E o curso 5 estrelas na época era Viçosa. Então, Viçosa, eu falei, bem, é um curso que pouca gente conhece. Então, se eu tiver que fazer em algum lugar, eu vou buscar a melhor que tem no Brasil para ficar bem qualificado. E aí, fiz vestibular em Viçosa, para zootecnia. Na UFSC, que é a Federal do Espírito Santo, eu fiz para odonto, né? Passei para a segunda etapa, mas não passei propriamente dito para a vaga. E optei em fazer, falei, não, vamos lá, vamos arriscar, vamos ver que curso é esse, né? E eu acho que não teria decisão mais acertada que eu tomei na vida. Já nos primeiros anos eu vi que o curso era muito bom. Tem uma parte muito forte, né, de matérias de exatas que te abre muita cabeça. Eu me pergunto, o que eu tenho que estudar? Álgebra linear, pelo amor de Deus, física, né? Mas ao longo do curso você vê que aquilo te ajuda a entender melhor, né, certos conceitos que até mesmo a questão econômica fica muito mais fácil depois que você passa por essa bateria de matérias de exatas. E foi um período onde eu fiz muito estágio, né? Comecei estágio no gado de leite, que a princípio não era a minha primeira opção, gostava muito da pecuária de corte, mas Viçosa, até por ser uma região da zona da mata ali, a gente fala que se o boi largar o capim, ele cai do morro, né? De tão acidentado que é a região, então forte lá era a pecuária de leite. E tinha um programa muito forte na época, que era um programa em parceria com a Nestlé, que era o programa de desenvolvimento da pecuária leiteira, onde você tinha uma preparação de um semestre dentro do estado da universidade, fazendo todo o manejo ali do gado. Uma segunda etapa, você fazia o manejo, as análises gerenciais, né, de custo, de ração, de controle zootécnico. E na terceira etapa, né, que seria um terceiro semestre, você recebia uma fazenda com um estudante veterano e supervisão de um agrônomo, um veterinário zootecnista, para você tocar essa fazenda como se fosse realmente o consultor dela. Então, é um trabalho que ajudou a formar muitos profissionais, porque você já tem uma experiência real antes de sair. E eu tive 2 anos que eu fiquei por conta dessas fazendas. Então, fui monitor de zootecnia na época, né? Peguei, acho que 3 ou 4 fazendas nesse período. E foi, assim, vamos dizer assim, um conhecimento que eu obtive com esses produtores, né, do dia a dia deles, do aprendizado, de dar importância para a questão da gestão, né, que eu acho que é um gargalo que nós temos até hoje. E no final eu tinha a bolsa de iniciação científica de nutrição de ruminante e a parte da experiência do estágio. Então, na hora de decidir aí, vou para o mestrado, né, vou para o campo, e em função desse estágio eu tinha 2 propostas de emprego já antes de formar. Então, por isso falei, bem, vamos pegar uma experiência prática primeiro, depois a gente pode até voltar para a academia, até com mais dúvidas, né, do que eu tenho hoje. E decidi trabalhar, meu primeiro emprego foi na Central de Processamento de Dados do Projeto Educampo, que é um projeto do Sebrae Minas, que justamente faz essa parte gerencial de fazendas de pecuária de leite. Na época eram 800 propriedades rurais que tinha em Minas, no Espírito Santo, teve algumas também no Mato Grosso do Sul, e a gente fazia a parte de análise de dados e fazia as visitas em loco aos técnicos que assistiam essas fazendas. Então eu falo que esse foi meu grande mestrado sem diploma, né?
que aí eu pude realmente explorar, além de Viçosa, outras regiões, conhecer Minas, e a gente vê realmente que, às vezes, as tecnologias chegam primeiro ao produtor e, por último, na academia, né? Então, muitas das coisas que falavam dava certo, o produtor testava primeiro para depois alguém falar um estudo e falou, não, isso não dá certo, né? Mas ele já estava botando em prática, já estava testando, ele estava adequando da forma dele. E isso foi muito bom, que eu conheci muitos bons profissionais, muitos técnicos que eu trabalhei nesse início, e muitos bons produtores que me deram, assim, altos depoimentos demonstrando a importância de ter um acompanhamento gerencial, né? Muitos reconheciam muito isso, até dizendo que começaram a usar para a vida deles, algo que eles não faziam esse controle antes. Então, depois de 3 anos, surgiu a oportunidade de estar na CNA, né, com o processo seletivo que eu fiz na época, e comecei aqui na Comissão Nacional de Pecuária de Leite, onde eu fiquei em torno de 5 anos, depois fui como superintendente técnico adjunto, superintendente técnico e hoje como diretor, né? São quase 14 anos já de Brasília. Cara, que legal você trazer essa sua história, né? Claro, né? Resumidamente aqui, mas é interessante alguns pontos que você destacou, né? Vou de trás para frente aí. Você falou sobre a importância do conhecimento gerencial, né? O quanto isso é fundamental, independente do tamanho da propriedade, do nível ali de conhecimento tecnológico de cada produtor, né? O conhecimento gerencial é um grande divisor de águas sempre para a realidade do produtor, né? Com certeza. E isso aí, como você bem disse, a gente tinha propriedades que eram trocadas pela agricultura familiar, produtor e a família. Tinha propriedades onde tinha empresários tocando, né, o negócio com outras atividades ou com próprios funcionários, né, à frente. Mas a gente percebia que para cada uma delas tinha uma forma diferente de fazer a gestão, né? Tinha propriedades que o produtor odiava números, odiava ter que fazer essa parte de custo, mas adorava a parte de produção. Então a gente meio que negociava. Ó, antes da gente começar a falar do rebanho, vamos aqui, cadê aquelas notinhas que o senhor gastou aí no último mês para a gente só fazer o fluxo de caixa e depois gerar o custo? Ou então, às vezes, ele tinha um filho, uma filha, ou a própria esposa, que em grande parte era que anotava todas as despesas, né, da propriedade. Então, isso, assim, a gente vê que as formas são várias, mas realmente quando a gente mostrava o resultado do antes e do depois, e quando o produtor realmente era engajado, era nítido, assim, como ele evoluía dentro da propriedade, como animais que não respondiam começavam a responder, né, como o custo às vezes aumentava, mas a margem dele aumentava também, porque aumentou muito mais a produtividade. Então, foi realmente um período de grande aprendizado para mim, né, principalmente, né, nas atividades agropecuárias, ainda mais hoje com o nível tecnológico que nós temos. Se a gente não tiver a gestão na ponta aí do lápis, realmente é quase uma loteria o produtor conseguir se dar bem. É interessante, porque daí quando a gente fala níveis diferentes de propriedades, se você tem um produtor que tem esse nível tecnológico aí bastante elevado, ele precisa, claro, da gestão muito bem feita, esse conhecimento para extrair tudo aquilo da tecnologia e, claro, os resultados fecharem aí diante de investimentos, custos e tudo mais. E aí você tem níveis de produtores que têm o mínimo do mínimo de gestão e quando conseguem dar um passo adiante, por menor que ele seja, um degrau acima, já faz uma grande diferença, né, nos resultados, e isso realmente mostra a importância de se trabalhar o conhecimento e de se disseminar o conhecimento em projetos como que você participou, né, e que as entidades nos estados, né, os senares aí, e outras também entidades que alavancam, né, que se empenham para levar até o máximo de produtores possíveis conhecimentos como esse é um trabalho de extrema importância, né? Acho que vale esse registro aqui. Você falou também da importância do conhecimento prático, né? Que a academia ela é fundamental, né? Ela é muito importante, muito interessante para quem, né, tem essa vocação, mas o conhecimento prático muitas vezes também se equivale, né? Esse é relato de experiência, então não tem como a gente mensurar, mas você exemplificou muito bem. O produtor muitas vezes adota uma tecnologia que anos depois ou um tempo depois é que vai ser de fato estudada, vai ser publicado um artigo sobre ela, e isso mostra também o dinamismo do campo, né? Eu acho que esse ponto aquela velha máxima, né, da busca pelo equilíbrio. Eu não posso nem tanto um lado como o outro. Eu acho que, pelo menos no início eu comecei a trabalhar, né, eu passei acho que 1 ou 2 anos, né, realmente só a campo, e depois resolvi fazer uma especialização, né, em produção de ruminantes na Exalc, que era um final de semana por mês, durante 2 anos. E realmente ele foi excelente, porque não estava em pé de igualdade, né, outros profissionais, também de várias regiões do Brasil, que também trabalhavam e tinha essa opção de estar estudando no final de semana. Então, a troca de experiência, o aproveitamento das aulas era muito melhor, porque eram experiências práticas que cada um trazia, e aí a gente conseguia, de certa forma, compartilhar isso um com o outro, né? Então, foi muito bom. Depois disso, passado alguns anos, eu fiz um mestrado,
Então, algo já mais acadêmico, né, depois de 3 ou 4 anos depois que eu tinha feito especialização. E aí sim, você se aprofunda nessa parte, né, na parte acadêmica. E agora estou terminando o MBA em finanças, né, que aí já foge um pouco mais até para você sair da mesmice, né, de ficar falando só do setor, só do setor. Vamos buscar algo que está fora do setor, mas que tem tudo a ver com essa parte do crédito que a gente tem debatido agora. Então, acho que foi um complemento aí das experiências práticas com a academia que isso só tem a engrandecer. Acho que qualquer profissional só tem a somar quando consegue dosar bem isso tudo. Exatamente, você falou, é busca pelo equilíbrio, né? E você exemplificou durante a tua fala que era, indo a campo, você conseguiria levantar mais perguntas para depois esclarecê-las ali na academia, né? E vice-versa. Isso realmente é o equilíbrio, é o que faz engrandecer qualquer profissional, né? Isso é muito legal também. Você já parou para pensar sobre quais são as semelhanças entre a sinuca e uma lavoura? A resposta é simples, viu? Tanto uma quanto a outra precisam de estratégia, ou seja, não adianta confiar apenas no seu taco. É preciso pensar na próxima jogada e de forma inteligente. E é para que você, produtor rural, tenha à disposição as melhores opções para construir a estratégia certa para encaçapar os melhores resultados que a Agrosol Sementes lança agora em outubro as cultivares de soja 2023-2024. O portfólio reúne diversas opções adaptadas a diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da Agrosol e acessar o portfólio pelo site www.agrosolsementes.com.br. E olha, nunca se esqueça que uma safra inteligente começa com estratégia. Então, faça sempre boas escolhas para sua próxima tacada. Agrosol Sementes, germinando o futuro. Agora, Bruno, você disse que tem aí 14 anos, né? Quase 14 anos de CNA. Eu queria que você apresentasse, né? Nosso público, evidentemente, não temos só produtores rurais, tem gente também da cidade, né? Da área urbana, que gosta de ouvir sobre o agro. Vamos explicar brevemente aqui, né? O que é a CNA, né? A nossa entidade máxima quando a gente fala em entidades que representam a agropecuária no Brasil. Bem, a CNA por lei, a entidade de representação, né, do produtor patronal. Quando fala patronal, então tem que ter um empregado para estar na CNA? Não, não é bem isso. É mais o que está definido no decreto. Ele fala que para ser público da CNA, né, teria que ser produtor patronal ou da agricultura familiar acima de 2 modos fiscais. Né? Só que acontece, a gente está aqui para defender o produtor, então independente se tem um meio, se tem empregado ou não, então a gente não faz essa separação aqui. Então é a entidade que representa o produtor, que a gente tenta organizar esse grupo econômico, que é o produtor rural, através dos seus sindicatos rurais, que está no âmbito municipal, que hoje nós temos 2.000 sindicatos em todo o Brasil. Todos os estados brasileiros possuem sindicatos. Nós temos 27 federações de agricultura, né, que fazem um trabalho no âmbito estadual. Temos a CNA, que é a representação nacional. Então, qual é a nossa missão? É organizar e fortalecer esse segmento econômico que é tão importante para o nosso país, com a visão do produtor rural. Então, aqui a gente atua para reduzir insegurança jurídica, seja na questão fundiária, trabalhista, ambiental, tributária, né? E para buscar competitividade. Como é que eu mantenho esse produtor cada vez mais forte, né, no seu negócio, cada vez mais com uma atividade rentável que remunere e que possa gerar frutos não só para ele, mas como toda a sociedade. Então, há uma agenda extensa de trabalho na CNA. A gente é organizado aqui pelas comissões nacionais, que são, vamos dizer assim, os fóruns específicos para discutir determinados assuntos. Então, eu tenho as comissões de produto, como da pecuária de corte, pecuária de leite, de grãos, né, de cana, de fruticultura, de horticultura, de aquicultura, de aves e suínos, né, de silvicultura, onde, geralmente, nessa comissão, eu tenho um produtor rural, que é do estado relevante na produção. Por exemplo, na comissão de café, o presidente é um produtor rural de Minas Gerais. Na comissão de pecuária de corte, o produtor rural é o presidente de Mato Grosso, que é um dos estados é o estado mais produtor, né, de carne no Brasil. E por aí vai. Então, essas comissões, ela tem esses presidentes que são produtores rurais, são lideranças locais, e temos aí representações de todos os estados que fazem parte. Então, o estado elege um produtor e geralmente um técnico para estar presente, para que eles tragam as demandas para cá
E aí sim a gente construi uma agenda propositiva para resolver os problemas e trabalhar soluções, né, formas de deixar esse produtor, como eu falei, mais competitivo. Então, além dos temas de produto, nós temos a Comissão de Infraestrutura e Logística, que são temas transversais, meio ambiente, política agrícola, assuntos fundiários, empreendedores familiares rurais, irrigação, enfim, são temas que afetam diretamente a vida do produtor e cada uma delas possui um rol de ações que nós vamos estar atuando, seja no legislativo, e aí vale salientar que nós temos hoje, a CNA tem uma equipe que monitora mais de 6 mil proposições no legislativo, projetos de lei, medidas provisórias, né, tudo aquilo que pode afetar o setor, nós temos esses 6 mil mapeados, sendo que 20% delas são questões trabalhistas, depois eu tenho 15% fundiário, depois mais uns 10% meio ambiente, mas é de toda a natureza. Nós temos hoje a representação formal do produtor em Brasília, são 204 fóruns, comitês, câmaras setoriais que nós representamos, o produtor. E aí, quando eu falo nós, é porque muitas delas eu chamo o produtor para estar aqui. Então, para a Câmara Setorial, né, de ovinos e caprinos, é um produtor que vai vir aqui falar pelos produtores com a assessoria de um técnico nosso, né? Então, é a voz do produtor, né, que é ouvida nesses determinados fóruns, ou que nós trabalhamos tecnicamente os assuntos para que leve a posição harmonizada no setor, pensando em Brasil, né, respeitando as diferenças regionais, respeitando as diferenças de cadeias produtivas, para que a gente busque o melhor para todos, né? Então, esse é o trabalho da CNA, é reunir com a base, ouvir e transformar isso em ações práticas. Eu falei legislativo, executivo e tem o judiciário também. São 300 processos que nós temos, que hoje se encontram basicamente no Supremo Tribunal Federal, onde nós temos parte desse processo, que como amicus curiae, e eu dou exemplo do tabelamento de frete, a CNA apresentou uma proposta, entrou com um processo de amicus curiae para derrubar a tabela de frete, que é algo que realmente atrapalha o nosso setor, porque interfere diretamente nas relações comerciais, é algo artificial, né? Tem a questão da pulverização aérea, tem um marco temporal, né? Tem uma série de medidas aí extremamente relevantes para o produtor, que nós hoje estamos acompanhando no Supremo, para que realmente a decisão seja avaliada da forma técnica, né, e sem interferências ideológicas, que é a maneira que nós trabalhamos aqui. Cara, é muito legal quando você abre o leque assim, né, de atuações e fala muito em pluralidade. A gente está num país de dimensões continentais em que as particularidades elas são muito peculiares em cada região, né, em cada cultura, e aí você precisa ter uma representação que realmente diga a respeito, né, mostre a realidade, contemple a realidade e as demandas de cada uma das regiões, né? Então é realmente um trabalho aí muito intenso da CNA e de toda a equipe, né, para representar ao máximo essas realidades e essas demandas do campo. E aí você falou num papel fundamental, que eu acho que está muito em evidência, que é buscar a representação jurídica, né, mostrando informações técnicas para deixar de lado qualquer tipo de ideologia, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental, especialmente nos momentos atuais, né? Com certeza, Patrão. Eu acho que esse ponto aí, você como representante da comunicação, da imprensa, tem um papel fundamental nisso, que a gente vê hoje, né, haja visto as eleições que nós tivemos, como foi a própria imprensa, parte dela, né, lógico que não toda, mas com uma forte tendência ideológica, né, que isso distorce aí o conhecimento de quem está vendo, quem está lendo, quem está ouvindo, quem está assistindo aquele noticiário. Eu acho que o nosso papel é trazer as informações dentro de uma realidade, né, e deixar que essas informações sejam trabalhadas para aquele da forma que ele quiser. Nem todo mundo vai concordar com a gente, e realmente isso não é o que a gente busca, mas que a gente coloque que o setor cresceu hoje no Brasil, a agropecuária como todo cresceu, porque ela tem a tecnologia no seu DNA. Né? Tirando aí o empreendedorismo dos produtores que saem de toda a parte do Brasil, e aí o Mato Grosso é um excelente estado, que a gente pode citar isso, que tem pessoas aí de vários estados brasileiros, né, que foram para aí quando não tinham nada e hoje construíram inclusive cidades, né? Então, graças a produtores rurais, hoje eu tenho o interior do país e muitos estados fortalecidos, que ajudaram a construir escolas, hospitais, estradas, mas enfim. Então, além do setor ser um setor que é importantíssimo do ponto de vista tecnológico, nós temos que conviver com uma série de ataques que às vezes de informações infundadas. Eu não consigo aprovar um projeto de lei de defensivo, porque toda vez é o projeto de lei do veneno. Eu não consigo aprovar um projeto de lei de regulação fundiária, porque é um projeto de lei da grilagem de terra. Eu não consigo aprovar um projeto de lei de licenciamento ambiental, mesmo tendo Código Florestal, tendo lei das águas, tendo um rigor na legislação maior que o resto do mundo,
porque isso é para flexibilizar e acabar com a APP. Né? Então, são coisas assim, que não dá mais para a gente conviver hoje, né, no nível que o nosso setor está, de tecnologia, da parte do compliance que nós temos. Hoje, nós exportamos para quase todos os países, né, de certa forma, já compraram do Brasil alguma coisa do setor. Então, até para você se manter vendendo, você não pode ser vigarista, você não pode fazer coisa errada. Então, se a gente consegue conquistar esses mercados todos lá fora, então não é possível que a gente possa ser tão ruim aqui dentro para vender para os nossos próprios consumidores, né? Lógico, não estou dizendo que o setor não tem problema. Temos problemas e estamos buscando corrigir. Mas isso é exceção, como qualquer atividade econômica tem. Então, por isso, essa questão do trabalho da CNA é um trabalho assim, de defesa de interesse? Mas defesa fundamentada em fatos e números. Aqui a gente não defende o produtor para coisas esdrúxulas. O plano de safra tem que ter taxa zero, porque o agro contribui para tudo. Pô, seria muito bom, mas é viável? Não tem fundamento esse tipo de proposta. Então, o que nós trabalhamos é realmente, vamos buscar o que é possível, construindo com o produtor, aliando a análise econômica, inserindo aí análise científica, como é que eu consigo robustecer uma proposta, né, que vem da nossa base, mas com conceitos técnicos fortes. Então, acho que esse é o nosso trabalho, e por isso que a gente tem credibilidade, porque não são propostas que nós inventamos e a gente não defende aquilo que não tem fundamento. Né? Então, essa é uma construção que o presidente João Martins tem colocado à frente da sua gestão, né? Essa importância da gente ter muito bons fundamentos para pleitear aquilo que a gente quer defender o setor. Muito legal você trazer dessa maneira, né? E realmente é um trabalho que nós aqui da imprensa, como você bem destacou, a gente testemunha, né, constantemente, né, a atuação e a importância estratégica, né, de realmente ter uma entidade defendendo, né, os interesses do campo, né, e a representatividade justamente para que a informação técnica e essa realidade sobressaiam sempre a qualquer tipo de ideologia ou de crítica infundada, né, como a gente costuma ver aí constantemente. Agora, Bruno, você citou alguns temas aí que estão, né, no rol aí daqueles mais polêmicos em que a atuação já está sendo feita. Eu queria que você trouxesse aí, elencasse aí 3, 4 temas aí que estão preocupando muito aí a CNA e, claro, a agricultura pecuária brasileira. Bem, eu acho que no Congresso nós tivemos alguns avanços esse ano. A gente conseguiu aprovar nessa lei dos defensivos agrícolas, que, como eu falei, são quase 20 anos aí de discussão. Então, ela foi aprovada na Câmara e voltou para o Senado, só que está parado no Senado. Conseguimos aprovar o licenciamento ambiental também na Câmara, que está parado no Senado. Aprovamos uma lei de regulação fundiária que não nos atende, mas que há um bom projeto, né, do senador Irajá Abreu, que foi apensado no Senado, que vale a pena evoluir com esse projeto. Aí temos a questão dos biológicos, também, que é um insumo importantíssimo hoje, que a gente tem trabalhado também em propostas na Câmara, que vale a pena regulamentar para permitir que o produtor siga produzindo esse produto com propriedade para uso próprio, com cuidado, né, e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que se eu tivesse que destacar um tema que mais pega é a questão fundiária, que a gente precisa resolver ainda quanto antes. Isso aí, o nível de insegurança jurídica tem só aumentado. Né? Precisamos realmente consolidar a questão do marco temporal, né, para resolver isso de imediato, assim que realmente retomarem as questões no Congresso. Hoje, o principal assunto que a gente tem debatido é principalmente a questão do orçamento, e aí quando eu falo de orçamento, eu falo do seguro rural, né, que é uma importante política de mitigação de risco, que cresceu muito no governo do presidente Bolsonaro, na pessoa da ministra Tereza, que tem continuidade hoje com o ministro Marcos Montes. A gente conseguiu aumentar em volume de recursos, conseguimos ampliar as seguradoras, conseguimos melhorar produtos. Temos ainda muito chão pela frente, a gente tem que melhorar muita coisa ainda, mas eu acho que a base foi bem estruturada. E o grande desafio hoje é conseguir o orçamento que a gente não teve ano passado, quer dizer, foi prometido esse ano, a gente não conseguiu pegar ele na íntegra, e uma complementação. Porque senão vou ter uma redução na área coberta, né, por seguro. E aí, falando de seguro, não dá para não falar de crédito. Né? O Plano Safra, acho que foi um trabalho hercúleo que nós tivemos aqui em Brasília, para justamente mostrar ao governo, mesmo nessa dificuldade orçamentária, que um Plano Safra robusto é a garantia que nós temos de ter a segurança alimentar para o próximo ano. Diferente dos Estados Unidos, que injetou dinheiro no produtor para comprar fertilizante, ele comprou fertilizante para o produtor, a Europa fez a mesma coisa, eles entraram em área de preservação ambiental para garantir a segurança alimentar. Nós não regredimos 1 milímetro aqui no Brasil, nesse quesito. A única coisa que nós pedimos é o seguinte: precisamos de crédito, porque a inflação está muito elevada, a taxa de juros de mercado está muito alta. Então, se o produtor tiver que tomar taxa de mercado, certamente ele vai possivelmente reduzir pacote tecnológico, reduzir a área de produção. Então, a gente precisa de um plano safra que, de certa forma,
dê esse apoio para o produtor, para que ele possa seguir ampliando a produção. E com isso, sim, garantir a segurança alimentar do ano que vem, que vai ser um ano complicado em função dos problemas de guerra, de Covid que nós tivemos, ainda não foi sanado, né? A gente está vendo ainda os reflexos disso no mundo, e preço de alimento tende a ter uma complicação, até mesmo que a guerra entre Ucrânia e Rússia não foi resolvida. E são importantes países fornecedores, não só de alimento, mas no caso da Rússia, de insumos como fertilizantes. Então, a questão do plano safra, conseguimos um bom plano. Vamos dizer, o desafio agora é implementar ele na prática. Estamos tendo muita reclamação de produtores que quando vão na agência não tem ainda o recurso, tem que esperar, né, não estão conseguindo pegar naquelas taxas que nós identificamos. E a gente tem buscado aí junto ao governo medidas para que realmente seja liberado esse recurso, pelo menos os recursos voltados a custeio, né, que esse ele tem que realmente ter agora em mão para poder plantar, para poder seguir produzindo, né, para que realmente a gente não tenha esse problema, que na verdade nós possamos ser uma solução para o mundo no próximo ano, garantindo alimento a preços acessíveis ao Brasil e também ao mundo. Perfeito, Bruno. E aí você tocando no assunto Plano Safra, eu queria um gancho aqui, né, que a gente costuma ano a ano acompanhar as definições, as expectativas, as preocupações quanto ao Plano Safra, e é praticamente uma unanimidade, né, entre o setor produtivo, entre as representações do setor produtivo, de que o Plano Safra precisa ser plurianual, né, para que evite-se ano a ano essa discussão e essa dúvida, né, quanto ao que teremos ou não de orçamento. Eu queria que você trouxesse sua opinião sobre isso. Sem sombra de dúvida, eu acho que se a gente tivesse o plano plurianual, seria algo que amenizaria muito essa angústia do produtor em ter que contar com recurso e, às vezes, na hora não ter. Então, de certa forma, ele pretende fazer investimentos, só que esses investimentos, né, tem que ser muito bem pensado, precisa ter um fluxo de caixa estruturado para dar conta de pagar isso, né? E quando eu tenho cada ano uma surpresa, esse ano a linha prioritária vai ser tal, ano que vem pode ser outra. Então, eu pego logo esse ano que a taxa está boa ou deixo para o outro ano? Esse ano não estou tão bem preparado. Enfim, então isso atrapalha. Nós precisamos de previsibilidade na agricultura. O produtor hoje ele não é imediatista. Vamos plantar tal coisa, muda o disco da plantadeira e começa agora. Ele começa a se planejar com muita antecedência. Suas compras, suas negociações. Eu acho que nem todas as atividades permitem fazer isso, mas a grande maioria, ele precisa realmente, até para ter aquilo que a gente falou no início, da gestão. Né? Não é a toque de caixa que ele gere o negócio dele, é com muito planejamento e muita organização. Então, se cada ano eu preciso esperar um plano safra para decidir se eu vou investir ou não, se eu vou trabalhar com recurso próprio ou não, né, ou se eu tenho que buscar outra fonte de recurso, isso dificulta muito a vida do produtor e para uma atividade que nós comentamos também, é altamente demandante de tecnologia. Se o produtor não estiver constantemente investindo no negócio dele, ele sabe que a margem dele vai ser reduzida. Ele precisa estar buscando produtividade, né, redução de custos, ampliação de receita, para que ele se mantenha no negócio. Então, o plano plurianual ele traria isso. Nós já fizemos alguns exercícios mostrando para o governo, teoricamente, qual seria a demanda de crédito dos próximos 4, 5 anos. A dificuldade hoje é que a forma como o orçamento brasileiro é votado, ela dificulta qualquer tipo de planejamento. Então, nós teríamos opção. Podemos fazer um plano onde eu lanço as diretrizes. A diretriz hoje é investir em armazenagem. Então, nos próximos 4 anos, a priorização vai ser armazenagem, né? De certa forma, a gente já faz isso hoje, né? Desde o início do governo da ministra Tereza Cristina, a gente tem apontado o PCA, que é o Programa de Construção de Armazéns, o ABC, que é a linha de financiamento de técnica sustentável de produção, né? O ProIrriga, que é de irrigação, o Inovago, que é tecnologia. Então, a gente já tem pontuado quais são as linhas que são prioritárias para o produtor rural. Então, colocar isso na diretriz por si só vai adiantar? Então, é algo que a gente não conseguiu ainda buscar uma proposta factível, porque tem toda essa conjuntura de orçamento, né, que dificulta a gente buscar essas iniciativas. Agora, acho que um ponto que foge um pouco do Plano Safra, mas de certa forma complementa, que a gente tem trabalhado, é buscar novas fontes de financiamento. O Plano Safra é importante, principalmente para a agricultura familiar, para o médio produtor, para essas linhas que eu quero fomentar, mas hoje a gente tem visto o seguinte, ele não cresce na mesma proporção do setor. Então, eu tenho que buscar novas formas de financiamento, a gente tem discutido muito com securitizadoras, com o mercado financeiro, tem os títulos do agronegócio que melhorou muito com a lei do agro, e a gente teve uma atuação forte em cima disso. Tem agora o FIAGRO também, que é outra oportunidade de financiamento. Mas isso tudo é para o grande, mas tem formas de transformar isso para o médio, né? Cabe a nossa criatividade da articulação do setor,
né, do envolvimento de outros atores, às vezes com revendas, cooperativas, para estarem no processo, para a gente conseguir democratizar ainda mais e ter taxas melhores que o mercado precifica hoje. Acho que tem um ponto que eu não comentei, é que nós estamos indo para a COP também agora no final do ano. E todo ano a gente se organiza para ir para a COP. Ano passado, acho que foi um dos melhores anos que a gente teve uma participação mais forte. A participação do ministro Joaquim foi fantástica e realmente enaltecendo o que o Brasil tem de bom. Nós voltamos a ter protagonismo. E agora a ideia é da mesma forma. Então, foi discutida a questão do mercado de carbono. Mas como é que o Brasil pode se monetizar em relação a isso? A questão da energia limpa. Nós temos uma matriz mais limpa do mundo e boa parte dela vem do agro. Como é que eu tenho ganhos em relação a isso? Então, a COP desse ano, a gente vai entrar de forma ostensiva, né, querendo realmente monetizar, porque isso pode ser uma forma de financiamento, né, para o nosso setor também, né, não só na questão de produção de alimentos, mas como principalmente de energia. Né? Então, é outra forma que a gente vai estar debatendo não só as questões ambientais, mas principalmente forma de financiar esse setor, né, que tem aí créditos positivos na redução de emissão de carbono. Acho que é importantíssimo você destacar essa importância da participação e uma participação maciça, né, expressiva, volumosa do agro brasileiro nas conferências do clima, né? Afinal de contas, somos exemplos, somos muitas vezes atacados, mas temos aí, como disse um entrevistado recente aqui do podcast, né, o Caio Penido, do IMAC, temos, no caso da pecuária, a faca e a carne nas mãos, né, para poder realmente encontrarmos benefício nessa discussão ambiental toda, nessa agenda verde. Afinal de contas, produzimos com sustentabilidade, temos ativos ambientais, né? Então, essa importância estratégica de buscar levar para o mundo, né, essa nossa realidade e extrair na prática de verdade, né, o pagamento pelo crédito de carbono, o pagamento pelos ativos ambientais, enfim, a compensação, isso realmente é um caminho que me parece sem volta, né, mas carece dessa participação maciça, intensa, né, da nossa representação lá fora, né, Bruno? Com certeza, e acho que tem um ponto que a gente vai levar diferente esse ano, a gente já conversou com algumas embaixadas aqui no Brasil, que, vamos lá, todos os eventos internacionais que discutem agricultura, geralmente quem nos pauta são os países importadores de alimentos. A partir de agora eu só compro se tiver a bandeirinha assim virada de cabeça para baixo. Pega aí o exemplo da due diligence da União Europeia, né, que são medidas protecionistas disfarçadas de medidas ambientais e de outra natureza. Estou falando que a gente não tem que ter. Nós podemos aqui no Brasil atender qualquer tipo de cliente, desde que a gente tenha uma remuneração diferenciada para isso. Então, assim, o Brasil hoje quer um produto que tenha tal especificidade. Ok, então isso vai custar um pouco mais. E para isso nós vamos precisar ter um diferencial. Então, o que a gente está fazendo para essa COP? A gente já conversou com algumas embaixadas e nós precisamos ter uma frente dos exportadores. Até mesmo porque o mundo discute segurança alimentar. O mundo hoje precisa de alimento a custo acessível. Então, se eu estiver buscando, não estiver concentrando as minhas discussões em técnicas de produção sustentáveis, como é o que o Brasil faz, como é baseado na ciência, como os Estados Unidos têm, por exemplo, a Argentina segue o mesmo modelo, a Austrália, a Nova Zelândia são outros países que estão na mesma linha do Brasil, produzem sem subsídios e buscando realmente ganhos tecnológicos e certamente ambientais. Então, nós vamos perder o foco da discussão que realmente interessa. Como ampliar a produção sustentável de alimentos e energia para que a gente realmente não tenha problema no futuro. Nós passamos por uma pandemia que deixou muitos países com problema. Estamos passando por uma guerra que, pela localizada, tem causado efeitos em boa parte do mundo, principalmente em países que não são autossuficientes na produção de alimento. Então, nós temos que dar foco para essa discussão. Vamos discutir realmente o que vale a pena discutir e parar de discutir as exceções, que o mercado excepcional nós vamos poder atender, mas em outro âmbito de discussão. A gente tem que aproveitar na discussão de clima, na discussão que realmente a gente vai estar discutindo o futuro do planeta, é como produzir alimentos e energia de forma sustentável e massificar cada vez mais essas técnicas no mundo inteiro. Você vai na Europa, o cara se gaba porque faz plantio direto. A gente fala, só isso? Só plantio direto? Meu amigo, isso é de brincadeira comigo, né? Então, vamos realmente debater algo que vai ter retorno para o mundo, né? E aí que vai ter ações pragmáticas. Então, essa vai ser uma proposta. Porque mesmo agora, como eu falei, muitos países, incluindo a Europa, queimaram florestas para ter energia. Então, uma coisa eu prego a fala de uma forma, mas a prática é de outra. Então, eles estão passando por momentos críticos, porque às vezes criaram um arcabouço normativo tão restritivo que não é sustentável em momentos como você tem qualquer tipo de interferência de mercado. Então, vamos consolidar, né, essa segurança alimentar no mundo. Tem países aí que estão passando dificuldade, pagando muito caro, alguns países com problema de abastecimento.
E nós podemos ser a solução desses países, não só levando como produzir, mas como ampliando também esses mercados, desde que haja menos barreiras protecionistas no mundo. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Bruno, a gente vai caminhando para o fim da entrevista, você também tem compromisso na sequência aqui, mas eu queria fazer uma provocação com uma frase que está na sua descrição pessoal ali, numa das suas redes sociais, né, ali no LinkedIn, que você descreve a sua paixão pelo agro, a sua admiração, mas diz o seguinte: trabalhar com o agro é estar permanentemente fora da zona de conforto. Como dizem por aí, fale mais sobre isso, né? Fala um pouquinho dessa frase pra gente. Não, eu lembro quando eu assumi, na época, a superintendência técnica, minha experiência era só com pecuária de leite. Acho que é um dos erros que eu falo que eu tive na minha carreira. Eu adorava tanto um assunto que eu só queria saber dele, não abria os ouvidos para os outros temas, né? Em que pese tem um departamento que cada um tocava uma área diferente. Então, realmente tive que correr atrás do prejuízo, aprender sobre muitos temas que não eram do meu dia a dia. E por mais que a gente elaborasse bons planejamentos, para o ano que vem as metas da área econômica são essas, da área de produção agrícola são essas, da área de inteligência de mercado, sustentabilidade, sempre tinha um fato que bagunçava mais de cabo a rabo. E aí, vamos lá, 2016 foi o impeachment da Dilma, 2017 foi a crise da carne fraca, né? 2018 nós tivemos a greve dos caminhoneiros, que foi uma mobilização para... A gente fez um comitê de crise com o governo para poder liberar carga viva, liberar insumo para chegar nas fazendas, o Exército ajudando, a gente apontando as regiões críticas. 2019 foram os problemas ambientais, Brumadinho, né? As questões das queimadas, que tudo jogaram isso na conta do agro, e a gente teve dificuldade até de comercializar produtos internacionalmente. 2020 e 2021, Covid, que aí foi outra mobilização de guerra. E 2022 agora tem uma guerra que não é nossa, mas que os custos de todo mundo vêm parar aqui, onerando aí nossa cadeia, o poder de compra do brasileiro, e uma eleição tumultuada agora para fechar o ano. Então, assim, eu falo, pode ser o melhor planejamento do mundo, né? A única certeza que nós temos é que vai ter fatos nesse setor que é altamente competitivo, altamente, né, como eu falei, tecnificado, com ganhos sociais tremendos para o Brasil, nós vamos ter problema. Então, nós precisamos ter uma estrutura robusta e organizada, né, que escute o produtor, que saiba trabalhar bem, que anteveja problemas, até mesmo para a gente seguir mantendo nessa liderança da produção de alimentos, né, e continuar contribuindo para o país ser essa potência na produção, tendo segurança alimentar de forma sustentável, né? Então, acho que esse é o nosso desafio. Legal, não só explicada, como exemplificada a sua frase, né? Realmente você fez recapitulou aqui os últimos anos e acertou na mosca, como dizem, resumindo os principais desafios de cada um desses anos, realmente, né? E esses foram alguns desafios, né? E tivemos outros mais, mas você pontuou muito bem. Cara, quero te agradecer pela participação, pelo tempo, o bate-papo passou rápido aqui, cara, muito legal. Ouvir um pouco da tua história, né? Você reforçar o trabalho da CNA, a importância estratégica de ter uma liderança, né, uma entidade que represente realmente os anseios do setor produtivo, que seja a voz do campo, né, especialmente nas discussões aí na capital federal, e trouxe também pontos de vista muito importantes sobre assuntos estratégicos para o setor, importantes, né, como, por exemplo, a COP, que logo estaremos aí presenciando, né, noticiando. Obrigado, Bruno, pela sua participação aqui. Muito legal ter a sua presença aqui no podcast do Patrone. Patrone, eu que agradeço por esse espaço, como eu falei, eu já sou fã aí do seu programa. E falar da CNA é sempre um desafio, porque além de ter realmente essa paixão pelo que a gente faz aqui, a equipe toda é muito dedicada, né? Não basta trabalhar para o agro, a gente fala, a gente tem que realmente vivenciar aí as dores do produtor para poder fazer bem feito. E, assim, a gente falou de um pedaço, né? Não comentamos as ações do Senar, que faz um trabalho excelente na questão de gestão, do Instituto nos protocolos, trabalho das federações. Então, vai ser sempre um prazer poder estar retornando aí, comentando com você um pouco, né, dessa missão, né, que é tão nobre para a gente estar representando um setor tão importante. E o produtor rural, né, que eu falei que é um herói, que tem que ser considerado um herói nacional pelo que ele fez, né, desbravando esse Brasil, levando desenvolvimento e garantindo aí a segurança alimentar e energética do país. Então, muito obrigado e a gente está sempre à disposição, né, para a hora que for preciso, e muito sucesso no seu programa. Obrigado. E aí, gostou do bate-papo?
Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.